E aí, galerinha, tudo bem? Professor Alan, professor de Química, e hoje nós vamos trabalhar com um assunto bem bacana chamado de ligações químicas, tá? É importante a gente entender como é que os átomos se combinam e por quê, para a gente poder aprender como é que forma a molécula e vai servir de base para os próximos assuntos que nós vamos ver, que são as funções inorgânicas, né? Nós vamos aprender o que é um ácido, o que é uma base, o que é um sal, um óxido e quais são os nomes que eles vão ter, quais são as estruturas, então é muito importante saber montar uma molécula, beleza? Pois bem, assunto, ligações químicas, parte 1, nós vamos falar sobre ligação iônica, beleza? Bom, mais uma vez aqui a nossa tabela periódica, tá? Com os nossos 118 elementos químicos. O último assunto estudado foi sobre a tabela periódica, tá bom? E desses 118 elementos químicos, nós conseguimos perceber que existe um grupo de elementos bem peculiar, né? São os chamados gases nobres. De todos os elementos da tabela periódica, esse grupozinho aqui chamou a atenção dos nossos amigos químicos, tá? Porque eles eram os únicos elementos que não se combinavam com outros elementos para formar moléculas, para formar compostos, né? Por isso que eles são chamados de gases nobres, porque todos eles são gasosos à temperatura ambiente e não gostam de se combinar com os outros elementos. Daí vem esse nome de nobreza, né? Nobres. São gases monoatômicos, inertes, tá bom? Não reagem e dificilmente fazem ligações. Pode acontecer a formação de ligações envolvendo gases nobres? Sim, existem algumas moléculas, como por exemplo o tetrafluorxenônio, tetrafluoreto de xenônio, o XF4, ele é uma substância que em condições bem diferenciadas em laboratórios químicos conseguiram montar essa molécula, tá bom? Pois bem, então, de todos esses elementos aqui, os gases nobres são aqueles que não se combinam. E a pergunta é, por quê? Né? Comparando aqui os elementos da tabela periódica, percebeu-se que os gases nobres eram os únicos, com exceção do hélio, que apresentavam 8 elétrons de valência. Elétrons de valência. Lembrando que elétrons de valência são aqueles elétrons que se encontram no último nível de um átomo, né? Com exceção do hélio, o hélio é o único que tem 2 elétrons de valência, tá? Os demais, neônio, argônio, criptônio, xenônio, etc., vão ter 8 elétrons de valência. Então, a primeira característica que foi observada é essa. E os químicos começaram a perceber, mais precisamente um cara chamado Lewis, um americano chamado Lewis, começou a perceber que na composição das moléculas, os átomos se combinavam com a tendência de atingir também 8 elétrons de valência, né? Assim como os gases nobres. Daí surgiu uma regra chamada de regra do octeto, né? Que diz que todo elemento da tabela periódica que não tem 8 elétrons de valência vai se combinar para poder ter esses 8 elétrons de valência. Basicamente é isso, tá? Mas existem várias exceções. Novamente, isso aqui é uma generalização, né? É uma tentativa de organizar uma coisa, um padrão na natureza, mas dificilmente isso acontece. Seria muita prepotência nossa querer que a natureza obedeça às nossas leis, né? Na verdade, a gente tenta colocar leis na natureza, né? Tentar observar leis, né? Padrões na natureza, mas sempre tem exceção, querendo ou não. Tá bom? Então, esse americano chamado Lewis propôs uma teoria chamada de teoria da ligação de valência, certo? Existem outras teorias para explicar a combinação dos elementos. A saber, nós temos a teoria do campo cristalino e nós temos a teoria do orbital molecular. Mas isso é tratado no ensino superior. No ensino médio, a gente trabalha com a teoria da ligação de valência, tá certo? Então, basicamente, qual é o raciocínio das ligações, né? Por que os átomos se combinam? Nós temos, então, o seguinte: um átomo instável, certo? Instáveis, ok? O que é um átomo instável, energeticamente instável? É um átomo que não tem a condição do gás nobre. Ele não tem 8 elétrons de valência, beleza? Então, o que vai acontecer? Esse átomo instável vai fazer uma ligação química. É por meio das ligações químicas onde esses átomos são estabilizados. Então, ele vai fazer uma ligação química, certo? Essa ligação pode ser ou iônica, ou covalente, ou metálica, beleza? Vai atingir o octeto, certo? Vai apresentar 8 elétrons de valência, e aí ele passa a ser considerado
um átomo estável. Então a lógica é essa, tá? Os elementos vão se combinar para tentar atingir o octeto e aí ter uma configuração eletrônica semelhante à de um gás nobre e, portanto, ser considerado estável. Veja só, ele não vai se transformar em um gás nobre, ele vai ter a configuração eletrônica de um gás nobre, beleza? Isso por meio das ligações. Bom, a primeira ligação que a gente vai ver... Nossa, agora ficou tudo escuro, né? A primeira ligação que a gente vai ver, pessoal, é a ligação iônica, tá? Ligação iônica. Primeira característica, tá? Ligação iônica. A ligação iônica, ela vai ocorrer entre um metal, um elemento metálico, e um elemento ametálico. Ou seja, um metal mais um ametal. Beleza? Então, se a gente voltar aqui para a tabela periódica, o que é que nós temos aqui? Vamos fazer a divisãozinha aqui legal. Ó, você tem uma linha, né, que divide aqui os metais e os semimetais. Quer dizer, metais e ametais, né? Esse termo semimetal já caiu em desuso há bom tempo aí. Então, aqui nessa parte menor, você tem os ametais. E aqui, na grande parte, você tem os metais. Nós vimos, estudando tabela periódica, que 90% dos elementos da tabela são metais, tá? Agora, detalhe, atenção, que o hidrogênio, apesar dele estar aqui, ele não tem família, ele não pertence a essa família, que é conhecida como a família dos metais alcalinos, tá certo? E ele é considerado um ametal, beleza? Pois bem, então, a ligação iônica vai acontecer entre um elemento metálico e um elemento ametálico. Nós vimos estudando sobre tabela periódica que os metais, eles são bastante eletropositivos. O que é isso? Eles apresentam, vou botar aqui, eletropositivos, tá? E eles apresentam grande tendência a querer perder elétrons, enquanto os ametais, eles são bastante eletronegativos e apresentam uma grande afinidade eletrônica, né? Nós vimos isso também, estudando tabela periódica. Então, a gente precisa perceber um padrão aqui, né? Que os metais, eles tendem a perder elétrons e os ametais tendem a ganhar. Então, a outra característica que a gente vai ter aqui na nossa ligação é que, como o metal quer perder elétrons e o ametal quer ganhar, vai haver uma transferência de elétrons definitiva, tá certo? Vai ser uma doação de elétrons. Aí você me pergunta, como o átomo pode atingir a estabilidade perdendo elétrons, né? Eu entendo que há necessidade de ganhar, mas como assim ele vai se estabilizar, ele vai passar a ter 8 elétrons de valência quando ele perde elétrons? Bom, um exemplo clássico aqui é a formação do nosso cloreto de sódio, tá certo? Nós vamos ter aqui a combinação do sódio e do cloro. Agora, outro detalhe que eu queria chamar a atenção de vocês é como identificar um metal e um ametal. De forma bem simples, tá, pessoal? Um bizuzinho bacana. É que os metais, eles apresentam de 1 a 3 elétrons de valência, certo? A gente pode usar esse bizu, a gente pode generalizá-los assim. Os metais têm até 3 elétrons de valência. Isso é mentira, o que eu estou falando é uma mentira. Porque nós temos outros elementos aqui, como o estanho e o chumbo, que apresentam 4 elétrons. Nós temos o antimônio, o bismuto, que tem 5 elétrons de valência. Mas eles raramente caem em prova. Então, a gente pode utilizar essa generalização, esse bizuzinho, ok? Até 3 elétrons, com exceção aqui do boro, né? Até 3 elétrons de valência, nós vamos ter elementos metálicos. De 4 em diante, certo? 4 elétrons, aí a gente pega o carbono e o silício, de 4 elétrons até 7 elétrons de valência, tá certo, pessoal? Não sei se eu especifiquei, mas são os elétrons de valência, os elétrons do último nível. Então, se tiver de 1 até 3 elétrons de valência, ele vai ser um metal. De 4 a 7 elétrons, a gente vai considerar como se fosse ametal, tá? E com 8 elétrons, nós temos os gases nobres. Detalhe para o hélio, tá? Vou aproveitar para chamar a atenção. O hélio, ele é um elemento que tem 2 elétrons de valência, tá bom? E mesmo assim ele é considerado um gás nobre. Mas, Alan, por quê? Porque ele já é energeticamente estável. Outra, ele só tem o primeiro nível de valência, que comporta no máximo 2 elétrons. Então, a gente não pode querer que o hélio se estabilize com 8 elétrons se ele só comporta no máximo 2.
Essa regra também vale para o hidrogênio. O hidrogênio, ele se estabiliza somente com 2 elétrons, porque ele não comporta mais do que isso. Apesar dele ter 1 elétron de valência, ele vai ser um ametal que se estabiliza com 2, ok? Ele passa a ter a configuração do hélio. Bom, então é um bizu bem bacana para a gente poder fazer as nossas questões. Voltando aqui para o nosso caso, Linus Pauling inventou uma maneira bacana da gente prever a estrutura. Nós vamos fazer a configuração eletrônica, tá certo? No caso do sódio, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Essa aqui é a configuração do sódio, porque o número atômico dele é 11. Do cloro, número atômico 17, a configuração vai ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p5, certo? Você consegue perceber que o último nível do sódio é o nível 3, esse é o nível de valência dele, né? O nível de valência é o 3 e apresenta um elétron. Então a gente pode dizer que o sódio é um metal, tá? Ele vai ser um metal. Já o cloro, seu nível de valência também é o nível 3, ele apresenta 7 elétrons. Então, pelo aquele bizu que eu passei no slide anterior, aqui você vai ter o cloro sendo considerado um ametal, tá certo? Pronto. Aqui vai acontecer ligação iônica. O nosso amigo Lewis nos ensinou a fazer o seguinte, nós colocamos aqui o símbolo do elemento, tá? E ao lado dele nós colocamos pontinhos representando esses elétrons de valência. Então, o sódio a gente coloca aqui um pontinho e o cloro a gente coloca aqui 7 pontinhos, porque ele tem 7 elétrons de valência, certo? Então, como a gente viu, aqui é uma combinação de metal com ametal, os metais querem perder, os ametais querem ganhar. Os metais sempre vão perder seus elétrons de valência e os ametais sempre vão ganhar o suficiente para completar o octeto. No caso, o sódio vai doar esse elétron para o cloro, se transformando em um cátion, e o cloro, ao receber, se transforma no ânion. Como você tem aqui íons de cargas opostas, eles vão se atrair e vão formar o cloreto de sódio, tá? Daí vem o nome da ligação, ligação iônica, né? Porque vai haver a presença de íons, um cátion e um ânion, fruto da doação de elétrons do metal, que quer perder, para o metal que quer ganhar. Mas, Alan, você ainda não respondeu a pergunta inicial. Como é que o metal ele vai, perdendo elétrons, se estabilizar, atingindo o octeto? Muito simples. O sódio, ao perder esse elétron, ao se desfazer desse elétron aqui, esse nível já não vai mais existir. E o seu nível de valência passa a ser o nível 2, exatamente com 8 elétrons. Já o cloro, que tem 7 elétrons de valência, ao ganhar esse elétron, ele passa agora a ter, passam a ter 6 elétrons nesse subnível P, e no nível de valência ele passa a ter 8. Então, ambos atingem a estabilidade, ambos vão atingir o octeto, e eles se estabilizam, formando o NaCl, tá certo? Lembrando que isso aqui é um composto iônico, e os compostos iônicos, eles não formam moléculas, eles vão formar aglomerados iônicos, onde você vai ter aqui, ó, um cátion que se atrai com o ânion, que se atrai com o cátion, que se atrai com o ânion, que se atrai com o cátion, e assim sucessivamente, tá? Formando o que nós chamamos de retículo cristalino. Por isso, os compostos iônicos, eles vão ser sempre sólidos. Compostos iônicos, substâncias formadas por ligação iônica, são sempre substâncias sólidas, tá bom, pessoal? Então, nós temos aqui, ó, o que nós chamamos de retículo cristalino. Agora, Alan, se ele é um aglomerado de íons, por que é que nós colocamos uma representação, né, uma fórmula molecular? Isso aqui, pessoal, que nós acabamos de determinar, é a proporção entre a quantidade de átomos de sódio e cloro. Então, no sal de cozinha, aquele cristalzinho que a gente consegue perceber, na verdade, é um aglomerado de vários íons, tá? E eles vão formar esse retículo cristalino com essa proporção aí. Para cada átomo de sódio, um átomo de cloro. Beleza? Então, a ligação iônica, recapitulando, é formada por metal e ametal, transferência de elétrons, tá? É mais fácil para o metal perder um elétron, 2 elétrons ou 3 elétrons para atingir o octeto, né, para se estabilizar, do que o tentar ganhar 5, 6, né, ganhar 3 elétrons, 7 elétrons para tentar se estabilizar, tá certo? Então, essa aqui é a maneira como Lewis nos ensinou a montar a molécula. Agora, existe, pessoal, outras regrinhas aqui, certo? Nós vamos ter uma regrinha chamada de regra do abraço. Não sei se você já ouviu, se na sua cidade aí o professor chama de outra coisa,
Mas nós temos um bizuzinho muito bacana que é para determinar a fórmula da substância de maneira mais prática, tá? É conhecida como regra do abraço, certo? Por exemplo, eu tenho aqui a situação entre o alumínio e o oxigênio. Eu quero fazer a combinação aqui do alumínio com o oxigênio, certo? Então, vou pegar aqui, ó. O alumínio tem número atômico 13. E o oxigênio tem número atômico igual a 8. Então, a gente vai fazer a configuração, certo? Limpando aqui a tela para você. A gente vai fazer a configuração e vamos perceber no nível de valência quantos elétrons ele tem, né? O alumínio é 13, então é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p1. E o oxigênio é 1s2, 2s2, 2p4, né? Totalizando 8 elétrons. No último nível do alumínio, que é o nível 3, ele tem 3 elétrons, o que o configura como metal, pelo aquele bizu que eu ensinei. Lógico evidente, tem metais com 4, 5 elétrons, tá? E o oxigênio, que tem 6 elétrons de valência, ele vai ser um ametal. Então a gente já sabe que a ligação aqui é iônica, aonde o alumínio vai querer perder elétrons para doar, vai doar para o oxigênio, certo? Pelo método convencional, a gente faz o quê? O que é ensinado aqui? Nós temos o alumínio com 3 elétrons e nós temos aqui o oxigênio com 6. A gente sempre desenha os elétrons de valência. O que vai acontecer é que o alumínio vai doar 1 elétron, 2 elétrons, estabilizando o oxigênio. Porque, veja, o oxigênio tem 6 elétrons de valência. Para atingir o octeto, ele só precisa ganhar mais 2. Alan, mas o alumínio quer perder 3. Mas o oxigênio só pode ganhar 2. E é isso que vai acontecer. Ele vai ganhar 2 elétrons e vai estabilizar. Então, para receber o último elétron do alumínio, é necessário um outro átomo receptor de elétrons. Então, outro átomo de oxigênio. Esse alumínio vai doar esse elétron para esse oxigênio e aí acaba atingindo a estabilidade, certo? Ó, quando ele perde esses 3 elétrons, isso aqui deixa de existir e o último nível passa a ser o nível 2 com 8 elétrons. Já o oxigênio, ao receber 2 elétrons, aqui passa a ter 6 elétrons no subnível P e ele fica com 8. Então veja que o alumínio se estabiliza com 3, perdendo 3, e o oxigênio se estabiliza ganhando 2. Aí, nós temos uma situação complicada porque tem um segundo oxigênio que entrou aqui na jogada e que não se estabilizou. Então vai ser necessária a presença de um outro átomo doador de elétrons, que no caso é um outro átomo de alumínio. Esse alumínio vai doar 1 elétron para esse oxigênio que também atinge a estabilidade. Mas esse outro alumínio agora precisa perder mais 2. Então eu vou ter que chamar um outro átomo de oxigênio. Aí você fica, Alan, não vai acabar nunca. Uma hora vai acabar, uma hora vai dar certo. Então você vai pegar aqui o oxigênio, ó, com 6 elétrons e vai dar exatamente certo, porque esse segundo alumínio precisa perder 2 e exatamente a quantidade de elétrons que esse outro oxigênio precisa ganhar. Então, na combinação entre o alumínio e o oxigênio, há necessidade de, para cada 2 alumínios, 3 átomos de oxigênio. Por isso que a fórmula do composto vai ficar Al2O3, beleza? Agora, galerinha, é o seguinte, existe a regra do abraço, né, como eu falei para vocês. A regra do abraço consiste em você fazer a configuração eletrônica, assim, você vai ter que fazer a configuração eletrônica para determinar se ele é metal ou ametal e quantos elétrons ele tem. Aí você faz isso, ó, você pega, coloca aqui o símbolo dos 2 elementos, tá? Sempre o metal primeiro e o ametal depois, e coloca as cargas elétricas. Carga elétrica se falou aqui, pessoal, né? O que nós chamamos de número de oxidação. É a carga do átomo, que indica quantos elétrons ele perdeu ou quantos elétrons ele ganhou. Se você tiver em dúvida, visite o nosso site, lá tem uma aula sobre modelos atômicos, tem uma aula falando sobre íons, tem uma aula falando sobre semelhanças atômicas, e aí você vai entender por que quando se ganha elétrons fica negativo e quando perde ele fica positivo. Então o oxigênio ele tem a tendência de ganhar 2 elétrons, né? Por isso que ele vai ter carga 2- e ele vai se estabilizar ganhando esses 2. O que você precisa fazer é só colocar a carga de cada um. O alumínio quer perder 3, enquanto o oxigênio precisa ganhar 2. Essa é a lei, né? É a regra do octeto. E aí você faz a troca aqui, ó, faz o abraço. Você puxa o 3 para cá sem um sinal, puxa o 2 para cá sem um sinal, e a fórmula do composto vai ser a Al2O3, exatamente igual, sendo que com um caminho muito mais rápido, muito mais prático, né? Então a regra do abraço é bem útil na determinação da fórmula das substâncias, beleza? Bom, lembrar também que os compostos iônicos, eles vão apresentar um alto ponto de fusão, um alto ponto de ebulição, e eles são solúveis somente em solventes polares, tá bom? Como a água, por exemplo.
Bom, essa é a nossa aula, falamos sobre ligação iônica, tá? Eu gostaria que você que está assistindo pela primeira vez, dê o seu like aqui pra gente, que está assistindo no YouTube, tá? Se inscreve, visita o nosso site, lá tem alguns exercícios para você praticar. Deixe seu comentário aqui com a gente também e divulga, ajuda a divulgar esse nosso canal. A todos excelentes estudos, tá? Um grande abraço, um grande beijo e até a próxima aula com ligação covalente. Não perca, entendeu? Beijo, tchau!